Bom, agora a gente vai ver uma metodologia de análise que leva em conta as restrições cinemáticas das rodas, que as rodas impõem ao sistema. Ela é um pouco mais genérica, já que funciona para qualquer tipo de roda, para qualquer chassi, porque seta uma série de ângulos e aí depois a gente encontra um jacobiano cinemático do que a abordagem que eu mostrei anteriormente. Então, ela está presente no livro do Sigwart, tá? Considera dois tipos de restrições. A gente viu até agora a restrição de não deslizamento lateral, porém a gente vai definir uma outra restrição daqui a pouco e decompõe então o ponto dessa a velocidade que está no ponto P do referencial do robô, a gente vai decompor nas direções orientadas com a velocidade, com o vetor da velocidade, que é esse aqui, da roda, e lateral ao vetor de velocidade. Então, a gente vai decompor essas componentes x, y, θ nessas componentes orientadas com a velocidade e lateral à velocidade para ver em qual uma dessas, quais componentes, quais senos, cossenos de quais ângulos a gente vai considerar. Então, o que, que a gente tem aqui? Nós temos, de uma forma genérica, nós vamos ter um chassi do robô, onde está fixo um referencial XR, YR, tá? Nós vamos ter um movimento do robô representado pelo vetor x ponto, y ponto e θ ponto no referencial do robô. É o que está acontecendo em termos de velocidade linear. Então, duas componentes da velocidade linear do robô e uma componente da velocidade que é a velocidade angular do robô. Então, só lembrando disso, tá? Nós vamos ter uma roda que está fixa de uma forma genérica, um chassi genérico. E a partir de agora nós vamos fazer a análise para a roda padrão fixa, não direcionável. E nós vamos já obter as equações de o equacionamento para essas restrições. Então, aqui em cima nós temos a forma dessas duas restrições já escritas, mas a gente vai encontrar elas agora com vocês. Essa primeira restrição é de rolamento puro. É uma restrição que diz que todas as componentes orientadas com a velocidade do robô, que essas componentes nós vamos pesquisar, vão ser iguais a esse termo, que é a velocidade da roda, Rφ ponto θ. Então, tudo que está orientado com isso, seja somando ou diminuindo, a gente vai ter igual a Rφ ponto, que é a velocidade linear da roda. Essa restrição aqui, ela é de não deslizamento lateral. Aqui a gente vai condensar, colocar nesse vetor todas as componentes de x ponto, y ponto e θ ponto que estão orientadas nessa direção, que é a direção da velocidade lateral da roda, lateral à velocidade da roda, melhor dizendo. E a gente vai dizer que essa restrição é igual a zero. Então, essa restrição é de não deslizamento lateral. No caso da roda padrão, aqui essas componentes serão iguais a zero, porque a roda não permite movimento nessa direção lateral. Então, o que a gente precisa fazer é decompor essas velocidades que tem no referencial do robô nas componentes orientadas com a velocidade e lateral à velocidade. Então, nós temos esse vetor que é Rφ ponto, e aí a gente vai começar a análise. Nós temos o x ponto, então a gente vai considerar o x ponto como o resultado da soma de duas componentes, esse vetor aí, que eu já mencionei. Componentes na direção, orientadas com a direção da velocidade, na lateral da direção da velocidade. E a gente pode ver aqui dessa nossa análise que esse ângulo aqui é um ângulo alfa mais beta.
Então, por quê? O alfa é um ângulo que pode, em geral, vai ser fixo, mas o beta é um ângulo que pode ser variável. Então, é importante levar em conta os dois, dependendo porque nós estamos falando de uma metodologia genérica, de uma posição genérica da roda em relação ao chassi. Então, nós temos esses dois ângulos aqui. O alfa, eu acho que eu esqueci de falar. O alfa é definido como o ângulo entre a direção XR do robô com o eixo de fixação da roda. Então, o eixo de fixação da roda e XR definem o ângulo alfa. O ângulo beta é definido como a inclinação da roda em relação do quê? Do seu eixo de fixação, ao chassi, ao que vai do raio do chassi, aliás, do centro do chassi à roda, em relação à essa direção perpendicular à roda aqui. Então, esse é o ângulo, a definição do ângulo beta, é o quanto a roda está inclinada em relação ao chassi, tá? Bom, definidos esses ângulos, nós podemos ver aqui com a nossa análise que já que essa componente aqui, esse ângulo está sempre em relação ao componente lateral da roda, a gente consegue ver que esse ângulo aqui é a soma dos dois ângulos. Então, a gente pode definir que essa componente aqui vai ser o seno do ângulo alfa mais beta, então vai ser x ponto seno do alfa mais beta, e essa componente aqui, que está na direção lateral, vai ser x ponto, falta um ponto aqui, cosseno de alfa mais beta. Da mesma forma, nós podemos fazer análise para o y ponto. Então, decompondo ele nas componentes orientadas com essa direção lateral da roda e com a velocidade da roda. Então, a soma o y ponto é a soma desses dois vetores. Então, essa componente aqui, vamos definir o ângulo também. O ângulo, já que a gente pode ver que esse vai ser o ângulo alfa mais beta, porque aqui ele é como se isso aqui sofresse uma rotação de 90 graus. Então, esse vai ser o ângulo alfa mais beta. Então, disso a gente consegue ver que essa componente aqui, ela está se sobrepondo à componente anterior, vai ser y ponto seno de alfa. Então, essa vai ser a componente seno. Então, ela é aqui, ela é oposta ao ângulo, e essa é a componente cosseno, porque ela é adjacente ao ângulo. Então, y ponto cosseno de alfa mais beta. Ok. E agora, nos falta fazer a mesma coisa para a velocidade angular, θ ponto. O que acontece é que a gente não consegue descrever em termos de θ ponto diretamente, então a gente precisa analisar através de uma velocidade tangencial que esse ponto na roda causa devido à rotação do chassi do robô. Então, imagina que vocês têm uma velocidade angular θ ponto no chassi do robô. Isso significa que aqui tem uma velocidade, essa velocidade angular, e aqui também tem na roda, porque já que ela que provoca todas essas velocidades no corpo do robô. Mas como a gente já viu, a velocidade angular vai ser a mesma em qualquer ponto aqui. Então, a gente vai traduzir ela para a velocidade tangencial, linear tangencial, que é essa componente em verde-limão aqui. Essa componente, ela vai ser dada como θ ponto menos L, que é o raio aqui do movimento, desse movimento tangencial. Então, considere-se como o centro instantâneo de rotação e esse é o raio desse movimento, dessa roda. Então,
Daí, nós vamos fazer o quê? Decompor essa componente. Por que essa componente de novo? Explicando de novo. Porque essa componente representa o vetor velocidade linear tangencial devido à rotação. Então, a gente traduz a rotação ômega nesse vetor linear tangencial, tá? E ela tem esse valor aqui, esse módulo. E aí, nós decompomos ela de novo nas componentes orientadas com a velocidade da roda V e lateral velocidade. Então, ela como soma de vetores desses dois vetores, então dá que nós temos que essa componente, esse ângulo aqui vai ser beta, esse ângulo vai ser, nós temos que esse ângulo vai ser beta, e essa componente, então, vai ser a componente cosseno, cosseno de toda essa velocidade, e essa componente vai ser, essa componente vai ser a componente seno de toda essa velocidade. E agora, nós terminamos essa decomposição e vamos montar essas duas restrições de movimento. Então, as restrições de movimento vão ser colocadas da forma seguinte. Nós vamos ter um vetor. Esse vetor vai estar multiplicando um conjunto aqui de... um vetor de coordenadas de estado no referencial do robô, x ponto, y ponto e θ ponto. Esse é um vetor, tá? Tô colocando o que significa essa notação. Então, tudo que tiver multiplicando aqui x ponto, nós vamos colocar essas componentes aqui. Na primeira restrição, vamos colocar as velocidades, né, as componentes dessas velocidades que estão orientadas com a direção da roda. Então, vamos lá. As que multiplicam x ponto, a primeira que vai ir é essa aqui, seno de alfa mais beta. Depois, a que multiplica y vai ser na direção da velocidade da roda, é essa componente aqui, y ponto cosseno de alfa mais beta. Porém, como essa componente está apontando para o negativo desse eixo, ela vai estar com sinal de menos. Com sinal de menos nessa restrição. E por último, o que multiplica o θ ponto, orientado com a velocidade, é essa componente aqui. E essa componente, ela está orientada no positivo, então a gente coloca menos L cosseno de beta. Tudo isso aqui vai ser igual a RF ponto, ou seja, vai estar na direção de RF ponto, vai ser, essas componentes vão, de fato, vão ser iguais a esse vetor de velocidade RF ponto. Na segunda restrição de movimento, nós vamos colocar todas as componentes que multiplicam x ponto, y ponto, θ ponto, respectivamente, na direção lateral à roda. Então, vamos lá. A componente x ponto, ela tá aqui escondidinha, ela tem o valor x ponto cosseno alfa mais beta, então aqui o que vai multiplicar o x ponto vai ser cosseno de alfa mais beta. Para a componente que multiplica y, essa maior aqui, é y seno de alfa mais beta, então seno de alfa mais beta vem para cá. E a última componente que está na direção nessa direção, mas com o sentido contrário, por isso que a gente inverte o sinal dela, então menos com menos, dá mais L seno de beta aqui. E nesse vetor, então, a gente anotou as componentes, todas as componentes dispostas na lateral, na direção lateral à velocidade da roda. E nessa direção a gente vai ter zero movimento. E isso que essa equação representa. Essa, então, é a análise. Nós escrevemos duas restrições de movimento da roda padrão, uma que mostra em quais direções está a velocidade
da roda, e a outra mostra que não há movimento na lateral, na direção lateral à velocidade da roda, tá bom? Agora, a mesma análise nós vamos fazer para cada uma das rodas. Para a roda padrão direcionável, que nós usamos bastante em robótica móvel, nós temos a mesma coisa, com a pequena diferença de que o ângulo beta, ele vai ser variável no tempo. Então, em vez de ser um parâmetro fixo, como a roda padrão é fixa, o beta varia no tempo. Então, ele vai nas equações como uma variável e não como um parâmetro numérico. Basicamente isso. Então, as equações para uma roda padrão direcionável não vão ser modificadas em relação à roda padrão fixa. A diferença é que esse beta vai como uma variável. Para as rodas caster ou castor, nós temos o seguinte, que acontece? Nós temos que a diferença geometricamente é que existe uma distância d, que é um prolongamento dessa fixação do L, desse raio aqui. E nós também temos uma velocidade que surge, uma velocidade angular aí, que surge devido à rotação dessa roda, que a gente vai contabilizar. Quando a gente fala na contabilização do vetor de velocidade, né? Tá aqui esse vetor de velocidade da roda, no rolamento puro, a primeira restrição de movimento não é influenciada por essa coisa toda da roda castor. Mas ela influencia a segunda restrição de movimento. Então, a primeira restrição ela continua a mesma. Já a segunda restrição, na direção lateral, sim, existe agora, ao invés de ter zero movimento, na lateral a esse ponto aqui, a essa roda, nós temos um movimento aqui descrito por uma velocidade tangencial, devido à rotação, a variação desse ângulo beta. Então, tá aqui, devido à variação do ângulo beta, cujo raio de movimento vai ser essa distância d. Então, é basicamente uma pequena velocidade aí que surge devido à variação do ângulo beta. E além disso, a gente adiciona, quando fala do movimento angular, a gente adiciona esse movimento, ele se prolonga ele soma a distância ao raio do movimento L. Então, essa distância ela vai somar nessa componente que tem a ver com o θ ponto do robô, tá? Que tem a ver com a rotação. Para as rodas suecas, a análise que nós fazemos é a seguinte: as rodas suecas, nelas também haverá já uma velocidade na direção lateral, a velocidade da roda. Nas rodas suecas, nós definimos um outro ângulo chamado de gama. Ele é definido como 90 menos o ângulo nominal das rodas, que é 45 graus. Para as rodas suecas a 45, isso não faz diferença, né? Mas para a roda sueca 90 graus faz. E esse ângulo é definido como o ângulo entre a velocidade v da roda, então a direção da velocidade da roda, e o eixo de fixação do rodízio, o eixo de rolamento do rodízio. Então, esse é o ângulo gama. Bom, e aí como que a gente escreve as mesmas restrições de movimento para essa roda? O resto aqui da geometria continua a mesma coisa. Então, esse ângulo ele faz com que a velocidade a velocidade v,
ela seja deslocada nessa direção aqui, 90 menos o ângulo gama. Então, o que, que a gente faz? A gente adiciona as nossas restrições. No fundo, a roda sueca é muito parecida com a restrição da roda padrão, com a diferença de que ela tem um movimento lateral. E a expressão desse movimento lateral ela é ligeiramente modificada pelo ângulo gama. Então, nas equações dos ângulos, o ângulo gama, ele entra somando porque ele modifica mais um pouco a inclinação desses ângulos alfa mais beta mais gama. Então, ele entra em todos os aspectos aqui, em todas as componentes somando, somando aos ângulos. E o que muda na restrição de rolamento puro é o seguinte, que essa velocidade r φ ponto, ela já não vai estar na direção, não vai estar na direção de, aliás, ela vai estar numa direção modificada pelo ângulo. Então, o que acontece? Essa não vai estar mais aqui, mas ela vai estar aqui, esse vetor. Então, esse vetor vai ser modificado, então ela vai estar na direção de cosseno de gama. Então, aqui vai ter rolamento puro e o não deslizamento lateral ou deslizamento lateral vai ter uma outra componente dessa velocidade. Agora sim, não vai ser zero movimento, mas vai ter a outra componente dessa velocidade v. Então, basicamente assim, a velocidade v, ela se decompõe em duas componentes. Uma que seria nessa direção do ângulo gama, na direção do cosseno desse ângulo, e a outra lateral, esse movimento, que é na direção do seno desse ângulo gama. Então, uma das componentes vai para rolamento, então o rolamento vai estar acontecendo nessa componente, e o deslizamento lateral vai estar acontecendo nesse componente, que é na direção perpendicular ao rodízio, que faz todo sentido, né? Além disso, nessa direção, nós devemos levar em conta uma outra componente, que é a componente RSW, φ.SW desse rodízio, desse pequeno rodízio. Então, esse rodízio, ele tem uma velocidade linear, tangencial, devido ao seu rolamento de RSW, φ.SW, tá? Essa componente, ela expressa o rolamento desse rodízio, quando esse rodízio rola livre. Ele não é motorizado, isso não é uma componente atuada, ela é rolamento livre. Essa componente é uma componente de rolamento livre, mas como nós estamos modelando aqui a cinemática da roda, nós colocamos essa componente aí para levar ela em conta, tá? Então, dizendo que se houver aí alguma força que estiver agindo sobre essa roda, sobre esse chassi, essa roda, consequentemente, ela precisa ser levada em conta, ela precisa estar sendo modelada. Para a roda sueca, nós temos que o gama é igual a zero, tá? Então, basicamente, o eixo do rodízio está alinhado com a direção da velocidade da roda, do que seria a velocidade de rolamento da roda. E isso faz com que essa roda sueca, quando atuada com a velocidade v, ela passa a ter toda a velocidade novamente como uma roda padrão nessa direção de rolamento da roda. Então, a restrição de rolamento, o que nós temos é que nós sempre vamos, aqui nós vamos somar zero a esse ângulo, então a gente não tem a influência desse ângulo para o rolamento puro. Essa componente, ela zera e nós não temos mais esse ângulo, ele não age, então não age para transferir essa velocidade. Então, nós temos a restrição igualzinha à roda padrão. Já para a segunda restrição, aqui nós temos o seguinte,
que se nós pegarmos a restrição de movimento da roda sueca 45, nós tínhamos que aqui ele multiplicava o cosseno de gama, não teta, é gama, cosseno de gama ia para restrição de rolamento e seno de gama ia para restrição lateral, movimento lateral. Pois bem, seno de zero, como gama é zero, seno de zero é zero, então essa componente aqui zera. Cosseno de zero é 1, então essa componente como se permanece ela inteira. É como se esse gama, então, ele transferisse todo o movimento para a banda de rodagem. E na direção lateral nós não temos movimento atuado da roda. Porém, o que nos resta, e esse sim, é um movimento livre do rodízio, que é dado por essa representação dessa velocidade. RSW, Φ.SW, que é a rotação livre do rodízio. Então, basicamente, o rodízio nessa posição da roda sueca 90, ele desacopla o movimento lateral do movimento linear da roda, e esse movimento atuado da roda, ele se transfere todo para a banda de rolagem, como se fosse numa roda padrão, mais ou menos oferecendo uma liberdade de movimento lateral por essa roda. E através desse movimento lateral é que nós temos possibilidade de mover um arranjo com esse tipo de rodas lateralmente e fazer com que esse chassi se torne um chassi omnidirecional, tá bom? Então, aqui condensando, resumindo as restrições das rodas, esse aqui é o resumo das restrições das rodas. Nós não modelamos rodas esféricas, porque rodas esféricas são muito complexas de serem modeladas, atuadas e contabilizadas o seu movimento. Então, a gente não faz esse mesmo processo para rodas esféricas, então elas não são usadas na robótica, então a gente não modela elas. Agora a gente vai colocar todas essas equações em forma de restrições de movimento em certas matrizes e vamos fazer algumas igualdades para encontrar as equações de movimento. Então, a gente vai fazer o seguinte: para as rodas padrão, para aquele arranjo que tiver rodas padrão, a gente vai considerar restrições de rolamento, aquela primeira restrição, e de não deslizamento lateral. Para as outras rodas que têm uma liberdade de movimento lateral, nós vamos considerar apenas movimentos de restrição de rolamento puro, ou seja, movimento da roda atuada, porque essas rodas não têm restrição de movimento lateral, elas têm liberdade de movimento lateral. Para as rodas padrão, a gente vai considerar as restrições de rolamento de todas as rodas atuadas, motorizadas. As rodas não motorizadas não têm velocidade sendo gerada. A gente não tem aquele RF ponto da roda gerada. Então, elas não contribuem com o movimento, com essa velocidade gerada. As restrições de não deslizamento lateral, nós vamos considerar de todas as rodas padrão, porém a gente vai considerar somente aquelas que forem linearmente independentes entre si. Então, a gente acha de todas as rodas, depois a gente monta uma matriz C, e nessa matriz C a gente só vai colocar componentes, a gente testa a independência linear ou dependência linear dessas componentes. Então, falando isso que eu acabei de falar, escrevendo isso, a gente vai formar uma matriz J de restrições de rolamento. E aqui a gente vai colocar todas aquelas componentes de todas as rodas. Então, aqui, por exemplo, nessa matriz, tem 3 rodas
que são atuadas. Essa matriz φ é uma matriz de ângulos ou velocidades φ ponto. Aqui eu coloquei ângulos, mas geralmente é φ ponto que a gente está falando, φ ponto. E L é uma matriz de diagonal de raios. Então, a gente vai ter uma matriz Rφ ponto. Na matriz C, então, é a matriz de restrições de não deslizamento lateral. A gente vai, então, colocar todas aquelas rodas padrão. Todas as rodas padrão. Aqui só vai ter restrições das rodas padrão, tá? Mas todas elas têm que ser linearmente independentes entre si, tá bom? E lembrando o que é independência linear. Nós precisamos testar a dependência linear dos vetores para que a gente consiga definir a forma da matriz C. E para isso, nós vamos definir aqui, lembrar o que é dependência linear. Então, um conjunto K de vetores x1, x2 até xk é linearmente dependente se existe um conjunto de números de constantes C1 até Ck que, multiplicados nesses vetores, a soma deles resulte num vetor nulo. Então, tendo como exemplo dois vetores dessa forma aqui, o conjunto de dois vetores. Se eles são linearmente dependentes, eu consigo escrever eles como uma combinação linear desses dois vetores, usando algumas constantes arbitrárias C1 e C2. Mas eu também consigo ver o seguinte, que esse vetor aqui, ele é o dobro desse vetor. Portanto, eu posso escrever da seguinte maneira aqui, reescrever essa combinação linear, reduzindo essa combinação a combinação através de um vetor só. E aí eu vou ter, reorganizando aqui, eu vou ter constante 1 mais 2 constante 2, multiplica um vetor. Mas como essas constantes são arbitrárias, eu posso dizer que essas constantes valem uma terceira constante. E aí eu já tenho isso aqui. E isso aqui é uma combinação já... nós partimos de uma combinação linear de dois vetores e reduzimos a uma combinação escalar, né, desses dois vetores para um vetor e uma outra constante arbitrária. Então, esse conjunto aqui é linearmente dependente. Eu consigo escrever ele numa forma de combinação linear, né? De modo que eu consigo ter N combinações lineares desses vetores. Eu posso combinar vetor desse com esse, eu posso combinar desses dois, como eu fiz aqui, usando apenas um vetor. E se a gente colocar isso aqui geometricamente, o fato é que esse vetor, existem dois vetores, é como se eu tivesse duas dimensões aqui, mas o fato é que esse vetor não adiciona dimensionalidade para esse vetor, é como se eles estivessem numa mesma dimensão, e eu gostaria de mostrar isso graficamente. Então, se a gente tem aqui um vetor aí, sei lá, um vetor assim, isso aqui pode ser visto, esse vetor aqui pode ser visto como esse vetor aqui, pode ser visto como apenas um fator de escala desse vetor aqui. Então, essa constante seria um fator de escala, sei lá, qualquer fator escala, que estaria ampliando simplesmente o vetor
ampliando esse vetor aí, ele pode também ser negativo, enfim, ir para o negativo, mas tudo ele estaria nessa direção, tá? Ele estaria na mesma direção desse vetor pequeno. Então, é como se não houvesse uma adição de dimensionalidade. Esse vetor aqui, ou uma nova combinação linear, ela não iria, por exemplo, para essa direção ou para essa direção. Ela estaria colinear. Esses dois vetores aqui, esse e esse, ou a combinação linear, qualquer combinação linear deles, eles vão estar em cima dessa reta, colineares. Então, se eu, da mesma forma que se eu quiser adicionar uma dimensionalidade, eu preciso adicionar um vetor que não seja colinear com esses três. Eu preciso adicionar um outro vetor aqui. E aí, falando em span, definição matemática de span, eu amplio essa distribuição, esse span desses dois vetores para uma superfície. E antes disso, para esse conjunto aqui, nós temos que o span desse conjunto aqui é essa linha, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, dois vetores em direções diferentes, o span deles forma uma superfície. Se eu quiser adicionar mais uma dimensionalidade para o sistema, mais uma dimensão para o sistema, eu preciso ir para outra direção, eu preciso mudar a direção. E aí sim, isso aqui vai ser daí um espaço. Daí vai ser o espaço, não vai ser mais o plano, a dimensão desse sistema. Então, o span vai ser o espaço. E essa definição aqui do span e da dependência linear, do conjunto de combinação linear de alguns vetores é muito importante para a gente, no sentido de que as restrições de movimento de sistemas não holonômicos, mais tarde nós vamos definir os sistemas não holonômicos, acontece exatamente assim, acontece pelas restrições de não deslizamento lateral das rodas padrão, né? Então, você imagina que se você tem um robô diferencial, por exemplo, e ele tem as rodas que estão alinhadas umas às outras, e nessa direção você não tem movimento, não tem deslizamento lateral. Nós temos que existe uma restrição, né? Um vetor, aqui a gente vai definir esse vetor, tem 3 componentes esse vetor, a gente vai definir elas. Então, tem um vetor aqui de movimento, que é igual é zero, é nulo esse movimento. E nós temos o outro vetor aqui com outro conjunto, outras componentes, que nós vamos definir depois também, e esse vetor também não é nulo, aliás, ele é nulo aqui, mas a questão é que eles estão colineares. E esses vetores, geometricamente, a gente consegue perceber que eles são linearmente dependentes justamente por causa disso aqui, desse efeito aqui, que a distribuição de um conjunto de vetores linearmente dependentes é uma reta. Então, quando você tiver dois vetores alinhados, colineares, você vai estar, como nesse caso nós vamos ter, e eu vou mostrar isso depois para vocês, o valor desses vetores aqui, os componentes, eles vão estar alinhados, colineares, e eles vão ser linearmente dependentes. Então, geometricamente, a gente consegue ver isso. Por outro lado, quando a gente tiver um outro veículo, por exemplo, um triciclo com duas rodas que estão alinhadas e uma terceira roda que é direcionável e ela não está alinhada com eles,
Então, e é uma roda padrão, a gente vai ter que a restrição de movimento lateral dela vai estar nessa direção. E conforme vai variar esse ângulo, sei lá, qualquer chamado, com qualquer letra, essa direção ela vai estar mudando e toda hora, a cada instante, ela vai ser diferente. Então aqui a gente vai ter duas rodas que não vão adicionar dimensionalidade para esse conjunto aí de restrições, mas vai ter uma outra roda aqui que ela vai estar dando aqui setando mais aí uma linha aí, setando mais um conjunto aí de vetores. Então a distribuição desse espaço muda aqui. O span desses vetores, desse conjunto de vetores muda. Então, essa roda vai adicionar dimensionalidade. Então, provavelmente a restrição no deslizamento lateral dela, que resulta num vetor, né, num vetor 3, ela vai ser linearmente independente desse conjunto aqui de vetores, tá? Ela vai ser linearmente independente, porque ela adiciona dimensionalidade. Então, geometricamente, a gente consegue ver nos nossos veículos quais desses vetores, velocidade, vão ser linearmente dependentes ou independentes. E é isso que eu tinha para falar para vocês sobre independência linear.